Pizzaria trabalhando das 18 às 23, de terça a domingo, a meta de 100k, o caminho é longo? Não, mas você tá trabalhando errado. Ó, Se continuar nesse negócio aqui, vai ser longo, né? Vai ser... por que você tá trabalhando errado? Vou explicar. Eu não gosto porque eu já entrei nos debates já por causa disso, né? Na época que eu era meio xarope. Horário de pico, distribuição da sua loja. Sua loja sempre. O iFood nunca vai distribuir sua loja assim que você abre. E ele vai parar de fazer uma distribuição orgânica na sua loja 1 hora antes que você feche. E isso não é uma regra, tá? 1 hora antes é, por exemplo, um padrão que determinou. Que eu determinei. Eu vejo muito 1 hora antes você parar de vender. O que eu não vejo você parar de vender quando você fecha no seu horário de pico. Eu já vi lojas, por exemplo, que o cara fechava meia-noite, aí das 11h30, das 11h15 é ruim o movimento, das 11h15 à meia-noite é ruim o movimento, o cara fala, só sai 3, 4 pedidos aqui nesse horário, eu vou fechar. Aí o cara fechava, passa a fechar às 11, não é 3, 4 que ele perdeu. Começou a vender menos 10h30, 10h40. E esse é o ruim, principalmente no final de semana. Cara, numa sexta-feira, por exemplo, as pessoas o horário de pico tende a ser mais cedo. Aí é ali entre 8 e 10 horas. O sábado, por exemplo, o horário de pico já é entre 9 e 11 horas. Ou seja, você fecha bem no meio do seu horário de pico. E aí, se a distribuição parou 1 hora antes, que é o que eu estimo normalmente, sua distribuição parou 10 horas da noite, no meio do seu horário de pico. Quanto você está deixando de vender? Um teste bom para você fazer isso. Olha quantos clientes novos entram entre 10 e 11 horas. Você vai ver que esse número cai drasticamente. Lucas Pega Pereira. o gold, como diz o Strider, pega o gold. Soltei o gold. diamante. Soltei o diamante. Tenho 2 lojas no iFood e açaí. Como diferenciar? Tenho cardápio igual nas duas. Como é que é? Tenho cardápio igual nas duas. Tenho 2 lojas no iFood. Como diferenciar? Combinações diferentes. Você cria combinações diferentes. E aí, obviamente, combinações vão ser mais caras e outras mais baratas. Então, por exemplo, porque o grande lance do açaí, o que eu vejo de muito errado no açaí, é o monte do seu copo. Cara, se ficar deixando o cara montar seu copo, você tá na roça. Então, a combinação, a base, pelo menos, o Janssen faz muito isso, mas o Janssen tem uma estrutura grande, então ele pode se dar o luxo de fazer isso. Ele tem a base. O Janssen, se ele estiver na live aí, ele vai. O Janssen sempre tá. Agora é bem hora de pico dele, mas ele vai confirmar. Ele tem uma base. Então, por exemplo, açaí, leite ninho e leite moça, sei lá, uma combinação. Ele vende os adicionais, que aí são uma das coisas que a gente ensina, e aí ele monta os adicionais no copo. Mas ele tem estrutura para fazer isso. Então o cara pode acrescentar os adicionais. Ponto final. O que eu gosto de trabalhar, o que eu prefiro trabalhar, é que você vende os adicionais separados. Então o copo é de 300. Você vai montar as camadas conforme for, os adicionais você vai vender e você vai mandar a parte pro cara, ele se vira lá. Você tá com tempo, irmão, eu não. Mais ou menos isso, entendeu? Então o jantar você já monta dentro do copo. Mas o Janderson tem estrutura pra isso. A maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas que principalmente já saiu, o cara tá sozinho. Ele é a esposa e um funcionário. Então o cara não consegue escalar esse negócio. O Janderson ele tem estrutura pra isso. Então tem essa diferenciação. E aí as combinações que você monta, combinações de valor. Então uma você gera mais valor e a outra menos valor. No topo do seu cardápio. Você pode ter tudo em todas? Óbvio que pode. Mas então é que eu não consigo entender o preço das coisas de açaí. Mas um copo, por exemplo, que eu sei que é mais ou menos carinho, é paçoca com leitinho, que acho que também não combina, não sei se combina, mas eu como, é o que eu como. Fica a dica, Janderson. E aí você cria combinações mais caras. Outra coisa que você pode fazer é a mesma coisa, você dá ênfase aos copos maiores, de 500 e 700. Na segunda aula você dá o copo de 300. Na outra você inverte. Seus destaques você dá visibilidade só pro copo de 300 e de 500. Enfim, essas paradas. Diferenciar a estrutura mesmo, né? O cardápio é a arma. O cardápio, ele é o fuzil do guerrilheiro. O Janderson confirmou aqui, ó. Tem uma loja para cada público e trabalho evidência que aprendi na mentoria. Exatamente isso. Temos mais algumas perguntas, galera? Solta aí que o Edu tá on fire. Viu que o Janderson... E bom que ele aprendeu na mentoria, tá vendo? O Janderson é outro que provou a minha teoria. Lembra que eu falei aqui? Ó, em algum momento do podcast que eu já falei. Que eu peguei a loja,
que essa loja que vendia bem e que eu não fiz nada, né? Eu deixei ela parada por 5 meses e tanto, quase 6 meses, e a outra eu fiz em 6 meses fazer 100 mil por mês, foi só fazendo a rotação de cardápio. Essa loja, ela é exclusiva, tá? E o Jantos é a mesma coisa. A loja teste do Jantos tá dando pau na loja exclusiva dele. Vem com o pai que é sucesso, cara. Vem com o pai que é sucesso. O Diego aqui, ó. Mito do açaí, o senhor Janderson. Ele é o mito do açaí mesmo. É o Diego o quê? Diego Rafael, é aluno. Eu acho que é o Diego do Tomaçaí. Se foi ele, ele vende gelo pra esquimó. Eu acho que ele é mais mito que o Janderson. Apesar que eu descobri que Vitória da Conquista é frio. Então, ou seja, os dois são mito. Se é verdade, que eu não consigo acreditar que na Bahia tem um lugar frio, mas tudo bem. Dizem que Vitória da Conquista é frio. Então, os dois são mito. Agora, o Diego é mais mito que o Janderson, porque o Diego mostrava pra mim as temperaturas 8 graus lá e ele fez 40 pedidos de açaí. Pô, quem toma açaí com 8 graus de temperatura? Você vendeu gelo pra esquimó, amigão. Isso é mito. Ele tá confirmando, é ele mesmo. É, ele mesmo. Diegão. Um abraço, viu, Diegão? O Bruno Barghetti voltou com aquela pergunta dele lá, que você falou que ele tava trabalhando no horário errado. Vamos lá. A pizzaria fecha às 23. Se eu pegar e fazer um teste até preparar a equipe, pegar e programar a loja até meia-noite e quando der 11 horas, eu deixar pausado até a meia-noite? Pode ser. Oh, você tá revelando segredos, é isso? O Bruno deu pra entender essa gambiarra? Lógico que deu, você tá lá no curso, pô. Você é meu aluno, Bruno. Ele é. Tá no curso. Isso aí tá lá, bora assistir essas aulas aí, assistir e reassistir. É isso aí, pô. A gente tem o caso do Giovanni, né, que assistiu, tá na sétima vez a última vez que eu falei com ele. Faz tempo que eu falo com o Giovanni, hein? Tá 7 vezes o curso ele reassistiu. O Giovanni reassistiu o Giovanni tá 7 sempre vezes. nas lives no Instagram. Eu tô 2 semanas que eu não faço live, viu? Peço desculpas aí, mas segunda-feira eu volto. É isso daí, ó. Vocês acabaram dessas perguntas? Eu vou pedir pra você aquela... É incrível que você... E esse Bruno, ele é da hora, mano. Falando isso, Bruno, faz tempo que ele pegava uns vídeos, ele postava uns vídeos tipo 6 horas da tarde, sexta-feira. Bora, galera, no grupo lá. Ele pegava o vídeo dele filmando a pizzaria. Bora trabalhar, hoje é dia de vender, blá. Olha, da hora, eu gosto dessas coisas. É que eu não comentava, né? É porque normalmente eu já ia ver, tipo, no sábado de manhã, então... então não fazia sentido eu comentar também. Mas, pô, faça isso, mano, é legal. Sábado de manhã não é muito seu forte. Acho que nem amanhã, né? Nem um dia de manhã é meu forte. Nem um dia. É isso daí. É incrível, inclusive, que... Última perguntinha aqui. Cristiano Pereira. Se mudar minha logística própria para a logística do iFood, perca a relevância muito drasticamente? Mas pra que você vai fazer uma merda dessa? Me explica. Não tem lógica nesse sentido. Você vai perder sua relevância, você vai parar de vender ainda por cima. Não faça isso, meu filho, pelo amor de Deus. Faça isso não. Arruma a estrutura do seu cardápio. Tá vendendo pouco, arruma a estrutura do seu cardápio, mexa no seu cardápio. Assista aqui os 33 episódios do podcast anteriores. Minhas lives não ficam salvas no Instagram. Mas esteja ao vivo comigo, minhas lives são top, viu? Minhas lives no Instagram